Jesus, às escondidas, fora contra o processo instalado no sinédrio do qual pertencia. Naquele dia, enquanto o sol nascia na cidade santa de Jerusalém, Pedro, o mais destacado dos 12 apóstolos, esvaziou-se de sua coragem e encheu-se de medo, que o levou a negar Jesus por 3 vezes. Enquanto o sol estava se pondo naquele mesmo dia e lugar, aqueles 2 tímidos membros da corte judaica se esvaziaram-se de timidez e encheram-se de coragem, que os levaram a providenciar o funeral do mestre querido. Por isso, subi, Nicodemos, vós que subistes até o divino mestre naquela auge da noite e aprendestes que a verdadeira vida nasce do alto, subi à altura da cruz, de onde brota a vida em abundância. Subi, Arimateia, vós que aprendestes a subir acima dos interesses sorrateiros do sinédrio, vós que tivestes altiva coragem de pedir o corpo do Senhor ao governador Pilatos, subi ao alto da cruz, onde repousa a verdade e a coerência, no peito adormecido do divino mestre. Da cruz pendia um letreiro que fora escrito por ordem de Pilatos, escrito nas línguas mais importantes de então: o hebraico, a língua da aliança; o latim, a língua do grande império romano; o grego, a língua da ciência, da sabedoria e da filosofia. Através deste letreiro ignominioso, os transeuntes sabiam da condenação do criminoso e debochavam dele, porque estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Esta foi a causa da sua condenação. Ele quis se declarar rei, tentou usurpar um trono, golpear o poder imperial. Mas, meus irmãos, na verdade, ele queria um outro reino. Era outro reino que ele queria. Ele tentou outro modo de reinar e foi mal compreendido. Ele tentou o modo do amor. Por isso, esta inscrição se torna um deboche, uma infâmia. Por isso, tirai esta placa: Jesus de Nazaré, Jesus da Samaria, Jesus da Galileia, Jesus de todos os lugares, Jesus de nossa São João del Rei. Vós não sois rei apenas de um povo ou de uma religião, mas de todos os que acolhem o reino de Deus. Retirando esta placa, retire de nós, Senhor, a presunção de sermos melhores que os outros. Retire de nós o mau costume de julgar e rotular nossos irmãos. Que seja inscrita na história do mundo outra sentença: Jesus Nazareno, o Rei do amor. E todo rei que se preze usa em sua cabeça uma coroa, sinal distintivo do seu poder. A Jesus o rei vivenciarem a lei do amor. Por isso aceitou com ilimitada humildade a abjeta coroação que lhe fora preparada. Mas agora, homens, retirai da cabeça de Cristo esta coroa perecível e truculenta. Retirai de nós, ó Cristo, cabeça da igreja, a soberba que nos faz pensar que somos grandes. Arrancai as coroas fajutas de nossas vaidades. Quebrai as coroas falsas de nosso egoísmo. Destruí as coroas de bijuteria de nossa sede de poder, e dai-nos a coroa da humildade, da sinceridade, do amor e da paz. Ao retirarmos esta coroa de dor, sejam nossas um dia
as palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei minha carreira. O mundo inteiro estão pregadas as mãos do Mestre. Mãos imóveis, mãos feridas, mãos castigadas, mas são mãos reais que muitos se estenderam para erguer e consolidar o reino de Deus. Diante dessas duas mãos, todos os povos comparecerão no dia do juízo, quando ele se assentar no seu trono de glória, separando os bons à direita e os maus à esquerda, para julgar segundo o critério do amor ao próximo. Se a maldade reduziu estas santas mãos à inércia, cabe a nós retirá-las da cruz e oferecê-las ao mundo que delas necessita. Por isso, Arimateia, retirai o cravo e soltai a mão direita de Jesus, mão da bênção, mão abençoada, esta mão que perpetua o reinado do Cristo na terra através do trabalho sacramental da igreja, esta mão que continua a apontar o caminho do novo céu e da nova terra. Que esta mão atuante de Cristo seja a nossa força para empunharmos o estandarte real da caridade, o estandarte real do amor. Que esta mão sustente com força as nossas mãos para fazermos o bem, para levantarmos os caídos. Que esta mão nos dê uma força inaudita para proclamar no mundo a bondade de Deus. Que esta mão direita de Jesus continue solta desta cruz a nos abençoar, a nos iluminar e a nos conduzir. Retiremos esta mão bendita do alto da cruz. Fraca, no entanto, é a mais próxima do coração. O coração é a fraqueza do amor, é a fraqueza da misericórdia, é o sentimento que nos leva à cooperação do mundo. Nos dizia São Camilo de Leles que é preciso ter mais coração nas mãos. Precisamos ter sentimentos altivos que tomem corpo em obras concretas de amor, como teve o Cristo Jesus. Esta mão, livre das amarras da cruz, deve continuar ativa no serviço aos pobres, aos doentes, aos fracos, aos que choram. É uma mão que se reproduz nas mãos de freiras, de irmãos, de mendicantes, de médicos além fronteira, de voluntários, de jovens que saem às ruas para cuidar de andrajosos, de mães, de idosos, enfim, uma multidão de mãos das quais saem a repetida prece: sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino. A carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 25 e 27, proclama de maneira sonora: porque é necessário que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a se derrotar será a morte, porque Deus sujeitou tudo debaixo de seus pés. É ilusão pensar que os pés pregados de Jesus são pés de um escravo derrotado. São pés vitoriosos, pés que marcharam no combate e que transpuseram os umbrais da vitória. São pés de rei que venceram o último inimigo, a morte. Por isso, retirai os cravos destes pés, pés benditos e portadores da paz, pés que plantam pegadas a serem seguidas na estrada do mundo,
pés que pisam a triste sina de nossa história e que nos levam a pisar a feliz realidade da ressurreição. Que nossos pobres pés não se cansem de trilhar os caminhos do bem até a chegada definitiva do reino. E descei agora o corpo, tirai o corpo da cruz, corpo sem vida, retirai daí esse cadáver inerte para entregá-lo aos braços de sua chorosa mãe. Não é retirar esse corpo, não é a assinatura de um fracasso, não é o reconhecimento da derrota, mas é o triunfo da misericórdia. Regnavit aligno Deus. Deus reinou assim, Deus reinou do alto da cruz, e agora nós podemos vislumbrar a sua proposta: doar tudo, sem reservas, até o fim, doar a própria vida, doar o tempo, doar talento, doar bondade, doar amor. Esta é a constituição cabal do reino de Jesus. Amai-vos como eu vos tenho amado. Entregai esse corpo à Virgem Maria, entregai à sua mãe querida, para que ela possa ver o resultado da maldade humana. Vede, mãe, o que fizemos com ele. Entregaste-nos um filho bonito, vivo, belo, saudável, e nós entregamos à Senhora um cadáver. Neste frio cadáver, mãe, nós vemos a imagem de todos os que perderam o sentido da própria existência. Vemos homens e mulheres marcados pelas próprias misérias. Vemos homens e mulheres na tristeza da vida. Depositamos todos esses em vosso regaço, ó Mãe. É deles que seu filho assumiu as dores. Mas, Senhora, não fique perturbada. Leve o corpo do teu querido filho ao sepulcro, pois seu coração bem sabe que ele não ficará lá. Vós bem sabeis que o túmulo estará vazio na manhã radiante da ressurreição. Plantai a semente do reino no solo do sepulcro, ó Mãe, para que floresça a árvore frondosa para dar a vida que o mundo precisa. Plantai a cepa da videira verdadeira para nos dar a seiva salutar, que nos dará a vida que procuramos do alto da cruz. O homem pensou insensatamente. Deus morreu. Um rei morto, derrotado. Mas se morre Deus, quem nos dará ainda a vida? Se morre Deus, o que é a vida? A vida é amor. Deus reinou pelo amor. Então a cruz não é a morte de Deus, mas é o momento que se rompe a frágil crosta da humanidade assumida por Deus e começa a inundação de amor que renova a humanidade. O reinado do Cristo crucificado revolucionou. Deus reinou pela cruz. Esse reino se transformou em uma revolução amorosa no mundo. No pôr do sol de 27 de outubro do ano de 312, na Ponte Milvio, o imperador Constantino viu no céu as primeiras letras gregas do nome Cristo, juntamente com a frase In hoc signo vinces, com este sinal vencerás. O sinal da Santa Cruz foi gravado nos lábaros e estandartes, levado às frentes de batalha, usado como sinal de instrumento de dominação e de violência. Mas, sobretudo, o sinal bendito da cruz foi gravado em inúmeras atitudes de santos.
tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração.